Preciso gravar essa aula. Todo mundo, se puder. Gente, eu vou esperar aí alguns minutinhos para não atrasar mais ainda. Eu ainda consegui adiantar a aula, né? Tinha falado que ia ser às 9, mas consegui adiantar. Daí, para quem está aí, quem já chegou, quem está chegando, o Ali, professor Daniel, Guilherme, a Giovana está entrando aqui agora, Vitória. Como é que foi a produção do pão? Eu vi a turma do Ali, estava animada lá, né, no trabalho, tirando as fotos lá. Parece que é mais a reunião da balada do que fazer o trabalho, né, Ali? Não, professor, a gente faz tudo certinho. Eu sei. Eu vou comentar sobre isso mais daqui a pouco, esperar o pessoal chegar mais aí. Dela, beleza? Pessoal, desculpem a roupa de guerra aí. Cheguei da fábrica alguns minutos atrás e tive que entrar direto aqui para dar aula para vocês. Coloquem o espetinho, hein, pessoal, que está chegando agora. Coloquem o espetinho, o pin, em cima do Dan Bernard ali, que eu estou usando o meu perfil de convidado para dar essa aula para vocês, tá? Porque o meu computador ainda está meio. A câmera dele não está funcionando, ela fica muito embaçada e não funciona direito. Então, eu entrei como convidado através do meu celular. E agora eu participo da aula aqui, eu consigo fazer a gravação da aula para depois disponibilizar para vocês no fórum lá, tá bom? Aí vocês, a partir de agora, vai ser sempre assim. Se tiver algum problema, alguma dificuldade, me avisem, tá? Chama aí, pessoal, de verdade, me avisem para eu poder tentar resolver esse problema aí, tá joia? A gente já está aí com 8, 7 alunos, então vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Pessoal, muito importante vocês terem em mãos, tá? Vocês terem em mãos a apostila, ok? A apostila do segundo bimestre ali que eu já passei para vocês. Abram ela lá na aula 2. Mas antes da gente começar a falar sobre. Antes da gente começar a falar sobre os. Deixa eu liberar o Slavier aqui, beleza. Então, antes da gente começar a falar sobre as receitas dessa semana, eu queria comentar um pouquinho sobre né, as apresentações de vocês, né, o que vocês estão postando lá. E realmente tá bem legal, pessoal. Tenho acompanhado tenho acompanhado, né, as postagens de vocês lá. E é importante lembrar também que essas atividades que a gente está fazendo em casa, as atividades práticas, né, que a gente está fazendo em casa, são muito importantes para o futuro de vocês, tá, gente? Não é nenhum exagero isso que eu estou falando, não é nenhuma demagogia, né? Mas vocês podem ter certeza absoluta que se algum dia vocês chegarem num, num restaurante ou em algum lugar que vocês buscarem um trabalho e no currículo de vocês tiver conhecimento de panificação, vocês podem ter certeza absoluta que vocês estarão na frente de muita gente concorrendo ali numa mesma vaga de repente com vocês, tá bom? É importantíssimo, gente, importantíssimo vocês levarem bastante bem a sério a, essa parte prática, porque nossa disciplina, a disciplina de panificação, é uma disciplina que é 60, quase 70% prática.
E por que é quase 70% prático? Porque a gente tem a necessidade, né, de fazer o pão na prática, né, para a gente realmente se especializar. Então é importante vocês tentarem uma, duas, três vezes fazer essas receitas quando vocês forem fazer, né? Mais uma vez, ninguém é obrigado a fazer receita, mas quem se propõe a fazer, tentem fazer a receita até ela ficar bem feitinha, bem legal, do jeito que deve ser. E por que que eu digo isso? Só prática leva à perfeição, né? Um exemplo disso é quando eu fazia, quando eu comecei na panificação, o primeiro produto da minha padaria não foi pão. Quer dizer, tem nome de pão, mas ele não é um pão, que é o pão de mel, né? O pão de mel, ele é um bolo, ele é uma receita da confeitaria e a gente aqui em casa, né, o pessoal, minha família até inclusive, nós tivemos uma, uma pegamos uma receita de uma conhecida da minha mãe e essa receita não é assim aquela maravilha do mundo, não era uma receita ruim, mas também não era uma coisa extremamente perfeita já, então fomos fazendo, adaptando e melhorando, sempre anotando quais coisas, quais erros que a gente teve, quais dificuldades que a gente teve e repetia. E fazia e repetia. E isso sempre anotando. Essa vez eu fiz dessa forma, da outra vez eu assei, por exemplo, o pão de mel em uma temperatura um pouco diferente do forno, um pouco menos de tempo, um pouco mais de tempo e tal. Você vai adaptando até você chegar na perfeição. Nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade de adaptação e de evolução. Isso é muito importante. Então, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, eu tenho percebido nas entregas lá no fórum de vocês que muita gente pega a receita, faz a receita, o que eu acho fantástico, porque vocês realmente estão tentando, não estou falando que precisa ser perfeito, tá, gente? Mas é importante que vocês levem muito a sério isso. Pega a receita, tira a foto e bota lá. Fala assim, ó, esse é o pão tal. Não tá bonito o pão? Não ficou legal? Beleza, não tem problema. Mas é importante que você pelo menos tente fazer uma descrição para mim. Coloque as suas impressões. Fale assim, ó, esse pão ele não deu certo porque que eu acho que o forno não estava muito quente. Eu acho que esse pão não ficou legal porque eu acredito que faltou tempo de fermentação. Esse tempo agora que a gente está trabalhando agora nessa época do ano é muito seco, é muito úmido, é muito frio, é muito calor. Então é importante que vocês tentem pelo menos entender o que aconteceu quando o pão não dá certo. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente que chega lá, manda no fórum para mim o arquivo, uma foto do pão, esse é o pão tal. Manda outra foto, esse é o pão tal, e daí manda uma foto da equipe ou da pessoa mesmo que fez. Não é só isso que eu quero de vocês, tá, pessoal? Vocês estão ali para fazer Vocês estão dispostos, né? Se vocês se dispuseram a fazer o trabalho, a fazer o pão, a atividade do pão, é para vocês evoluírem. Não é só para simplesmente fazer o pão, joga lá, posta uma fotinho para vocês ganhar uma nota ou ganhar notas de participação, tá? Então tentem mesmo, pessoal. Eu tenho ajudado tanta gente e são sempre os mesmos. Então façam perguntas, pessoal. Pergunta para os seus amigos, para os seus colegas aí, se eu não respondo, né? Claro que não, se vocês ligarem, às vezes eu não vou atender na hora, não tem como, por isso que eu peço, mandem o WhatsApp, semana inteira, gente, semana inteira eu estou disponível, qualquer hora, mas assim que eu puder, eu sento um pouquinho, respondo para vocês, mando um áudio, dou uma explicação, é praticamente aula particular online para vocês, tá? Então, não deixem de aproveitar essa oportunidade que é de pegar bem a panificação. A gente vai reproduzir muitas receitas dessas que vocês estão fazendo em casa. A gente vai reproduzir quando vocês tiverem, se Deus quiser, né, e tudo voltar, nas aulas de cozinha clássica a partir do semestre que vem. Até lá, vocês vão tentando, vocês vão fazendo em casa, para não ter, para a gente chegar na aula de cozinha clássica e vocês estarem
mais ou menos preparados, tá bom? Queria saber de vocês agora, se alguém quiser compartilhar com a gente o que achou dessa receita da última aula, esses pães clássicos italianos, né? Que foi o pão italiano, a focaccia, é, qual que foi o outro? E a pão pita, né? O pão pita. Então, queria ver de vocês, o que vocês acharam, como é que foi. Pode liberar o microfone aí, um de cada vez, quiser falar, manda ver. Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Ninguém? Todo mundo fez na boa, conseguiu? Dessa vez foi tranquilo fazer, professor, lá, que eu tava com dificuldade no fermento lá, né? No Certo, biga e tal. Daí foi feito, a gente deixou, a Bia fez ele de manhã, pra ele chegar de tarde ele tá bom, entendeu? entendi. E daí deu certo, ficou legal? Eu vi o pão de Ficou vocês. bom. Eu vi o pão de vocês, faltou, pelo que eu percebi ali, faltou só um pouquinho de tempo de forno, para ele dourar um Ele não pouquinho durou, mais em né? cima. Pois é. É uma grande dificuldade, sabe, Ale? É bem complicado mesmo a gente fazer pão como é que eu vou falar? Dessa complexidade em equipamentos domésticos mesmo, tá? É bem difícil, é complicado mesmo. Então, assim, vocês vão ver que o pão, nós na aula de hoje, nós temos dois pães. Esses dois pães da aula de hoje, eles são pães que exigem, eles são fáceis de fazer, mas exigem um pouquinho mais de técnica. E eu vou dar todas as dicas bem certinhas para vocês acertarem bem na mosca, tá? E podem perceber, peguem os trabalhos de vocês lá do início até agora, o tanto que vocês já evoluíram. Pega aquele pão, o primeiro pão caseiro lá do começo. E veja o pão de hoje, o pão da semana passada que vocês fizeram, não só vocês, o Ale e a turma dele, mas a equipe, mas todos os alunos que estão fazendo os pães, como vocês já evoluíram. E olha, eu nem tô junto para ajudar. Imagine se tivesse. Então, parabéns para todo mundo. Está ficando bem legal, tá, pessoal? Então, o, sentiu o Deixa eu ver o Guilherme que escreveu alguma coisa. Vamos lá. Senti um pouco de dificuldade com a temperatura do pão pita. Queimei os três primeiros. É normal, tá, Guilherme? É normal. O pão pita, ele por ser um pão que exige uma superfície quente, né? Então a gente ou faz ele no forno em cima de uma pedra, ou a gente faz ele na frigideira, no fogão mesmo. É normal. Lembra o que eu falei? Você só queimou os três primeiros e acertou quantos outros depois, entendeu? A gente evolui, a gente usa o erro para aprender e não cometer mais. A Vitória está falando que o Pompita tem que inflar. Está perguntando, o Pompita tem que inflar quando assa, professor? Que um inflou e os outros não. É, ele não. O ideal é que ele infle, porque se ele infla, você está separando as duas camadas, tá? Você separa a camada de baixo da camada de cima. É obrigatório inflar? Não. Se você tiver algumas bolhas, já é o suficiente para o pita, tá bom? A questão é, se um inflou e os outros não, você tem que tentar, pelo menos, de é, lembrar de como você fez a modelagem desse pão. Porque ele é um pão que você faz uma bolinha e depois abre com o rolo, como se fosse um disco de pizza, e depois você coloca na frigideira. Dependendo da pressão do rolo, nas bordas principalmente, e no meio dele, mas mais nas bordas, da forma que você abriu ele, inclusive tem pão pita oval. Tem gente que abre pão pita oval, fica mais fácil de abrir, não precisa ser redondinho. Você abre o pita, se você deixou ele muito grosso, ele não vai abrir. Se você deixar ele muito fino, ele torre e não abre também. Então você tem que encontrar a espessura correta. Não adianta falar para você, por exemplo, você tem que abrir este pão com 2,5 mm de espessura e aí ele vai funcionar. Não posso te falar isso porque eu não sei como é que ficou a tua massa, sabe? Se eu tô na tua frente e aí eu pego nessa massa, eu vou falar assim, ó,
dá uma bolinha aqui, eu vou fazer uma demonstração, vou abrir, vou falar, ó, assim ele vai abrir, sabe? Mas eu não tenho como, sem tocar na tua massa, sem ver, sem acompanhar o processo, eu não tenho como falar. Então, se um abrir os outros não, você tem que tentar lembrar como que você fez para abrir esse primeiro, para depois tentar repetir nos outros. E assim que você acerta, aí é sucesso garantido até o fim. Mais alguém, pessoal? De nada, Vitória. Mais alguém? Tá, então beleza. Qualquer coisa vocês me chamam aí, tá, gente? Me chamem para eu atender vocês. Ok, então todos com o receituário na mão, segundo bimestre, aula 2. A gente vai continuar então, pessoal, a conversar e estamos dando a volta ali na Europa, né? Começamos então com o pão italiano. Hoje nós vamos fazer o português. Nós vamos dar um pulinho na Austrália, tá? Mas é complicado porque nós temos dois pães hoje, né? São só dois pães. Vou dar uma treguinha aí para vocês, uma folga para vocês. Então são dois pães. A gente vai fazer o português e o australiano hoje. Então só dois pães. Quem não puder fazer, gente, quem não quiser fazer, ou não puder fazer, vejam no fórum. Tem uma atividade para vocês muito bacana, inclusive também, assim como a aula passada, a gente comentou, a gente falou sobre a sobre as regiões, né, da Itália, com as regiões produtoras de trigo na Itália, qual região é especialista em qual estilo de trigo para qual tipo de prato. Isso é uma coisa mais linda do mundo, né? Então a gente tem hoje a região de Portugal com os pães e os azeites muito legais. Deixa eu ver o que o Alan perguntou. Então, os pães e os azeites muito legais que nos ajudam a trazer muito sabor e são ingredientes enriquecedores, né, no pão que trazem muito sabor mesmo, textura, aromas e coloração. É muito legal a utilização dessas gorduras, azeite e alguns outros temperos nos pães que os pães portugueses levam. O Alan perguntou: o meu contato com a aula está sem som e câmera. Só para avisar, qualquer dúvida, respondo no chat. Minha internet está horrível. Beleza, beleza, Alan. Eu vou. Mas você está me ouvindo bem? O importante é você me ouvir. Dá uma resposta aí para eu continuar a aula. Bom, eu vou. Alan, responde se você puder, porque eu tenho. Deixa eu perguntar aqui. Bom, gente, então enquanto o Alan vê ali e responde, vamos continuar. Então nós estamos ali falando, né, do pão português e do pão australiano. Uma coisa muito interessante, pessoal, que do mesmo jeito que o pão australiano ele tem um nome que não condiz muito com a sua procedência, né, mas sim com uma questão cultural nossa que nós colocamos, né, o pão australiano porque nós usamos alguns ingredientes e tal. Existem alguns pães parecidos que são clássicos na Austrália, mas se você chegar assim e falar assim, qual é o pão australiano? Todo mundo já vai pensar Outback, né? Aquele pãozinho lá que entra, que eles servem de entrada no Outback. Então, que também Outback não tem nada de australiano, né? Outback é americano, mas é com essa cultura australiana, então a gente acaba dando alguns nomes, né? Mais uma questão cultural mesmo do que tradicional, tá, gente?
Então, o pão australiano é aquele pão que normalmente quando você fala pão australiano, você vê na tua cabeça um pão escurinho, adocicado, com toque de mel e um fubazinho por cima para polvilhar. E na verdade a gente tem uma receita de pão australiano aqui na apostila de vocês, é, que é uma receita super fácil de fazer, tá, pessoal? Se vocês pararem para observar, essa receita de pão australiano e a minha receita de pão australiano, que eu faço lá na fábrica, inclusive agora a gente fez teste de pão de hambúrguer. Eu tinha aqui, eu não tenho mais. Podia mostrar para vocês, mas eu acabei tendo que levar para alguns testes. Esse pão australiano, ele da receita da apostila de vocês, é bem parecido e bem fácil de fazer, bem parecido com o que eu faço lá na fábrica, com algumas diferenças, alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu tenho ali, ó, 140 gramas de farinha de... Não, vamos falar só sobre os ingredientes primeiro. Tá todo mundo com a apostila aí, né? Acompanhem comigo. Então, a gente tem farinha de trigo normal, a gente tem farinha de trigo integral e farinha de centeio. Se vocês observarem a farinha de trigo integral e a farinha de centeio se juntarem, as quantidades, dá a mesma quantidade de farinha de trigo. Então, a gente tem um pão que é 50% de trigo com trigo de glúten, né? Um trigo comum de glúten, e 50% com trigo de glúten enfraquecido, né? Por exemplo, farinha de centeio, o centeio ele tem glúten. Eu não posso falar que centeio não tem glúten porque um celíaco não pode comer centeio, tá? Não pode. Mas é muito pouco, é muito pouco. E não é um glúten acessível para pão. Isso vocês já estão carecas de saber, já sabem, porque eu já falei muitas vezes para vocês. E o glúten do trigo integral, ele existe até em grande quantidade, a proteína está lá, mas não é uma qualidade muito boa, tá? Então a gente depende de 50% de glúten do trigo, né? A gente depende 100% dos 50% do glúten que tem no trigo. Então, vejam, a gente tem ali três ingredientes e daí a gente tem um pouquinho mais para baixo cacau em pó. Né? A gente tem ali açúcar mascavo para dar cor, sabor, fermento biológico fresco, melado. Esse melado eu troco por mel, pode ser trocado por mel, porque nem todo mundo tem melado em casa, tá? Mel já é uma coisa mais comum de ter, então vocês podem substituir direto. Cacau em pó. Cacau em pó não é chocolate, não é Nescau, tá, pessoal? É cacau mesmo. Ah, mas eu não tenho. Pode usar chocolate em pó, contanto que não seja Nescau, né, com açúcar e tal. Podem usar o chocolate sim, mas o cacau vai ali ser 70, 100%. É um cacau de boa qualidade. O cacau, ele é um ingrediente extremamente seco, pessoal. Ele é muito seco. Ele é seco a ponto de, para você fazer uma pasta dele, você pegar o fermento seco, botar água, para você conseguir fazer uma pasta desse cacau em pó, falei fermento seco, né? Acho que eu falei errado. Para você conseguir fazer uma pasta desse cacau em pó, ele é tão seco, é isso que eu falei, que você tem que colocar ali 3, 4 vezes de água para você conseguir uma pasta bem firme. Então ele é muito seco. Então ele vai roubar a hidratação do pão, sim, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Então olha só, nós temos trigos, farinhas com baixa qualidade de glúten, nós temos o cacau que rouba água e sem água o glúten que existe não funciona, tá? Mas ao mesmo tempo nós temos a manteiga que entra aqui como um papel muito importante de hidratação. A manteiga ali ela vai contar como hidratação porque você vai usar ela como um ingrediente lubrificante nessa bagunça toda que é. Então, essa bagunça toda de secura dessa massa, né? Então você vai misturar todos os secos, né? Como diz ali o modo de preparo. Você vai misturar todos os secos e vai colocando essa mistura de água com o fermento. O primeiro passo da receita, se vocês olharem ali, o primeiro passo da receita do modo de preparo do pão australiano diz para misturar o fermento com 30 gramas de água.
E daí, separadamente, você vai misturar todos os secos, né? O trigo, o integral, o centeio, o mascavo, o cacau e o sal. Você pode fazer uma mistura de todos esses secos. E você vai colocar o melado, a manteiga, e aí você coloca o fermento dissolvido e vai dando ponto com o resto da água, tá? Com o resto da água da receita, porque você só usou 30 gramas, são 120, né? Ainda falta 90 gramas. Você vai dando ponto com o resto da água. Não procurem não usar água a mais do que essa da receita. A não ser que teu pão esteja muito seco. A gente está passando por uma fase aí muito seca mesmo. A, o clima está seco, então é possível que isso interfira no pão, tá? Acontece. Então é super comum desse pão ele ser um pouquinho mais sequinho, mas a manteiga ajuda na lubrificação na hora de sovar esse pão, ok? Eu utilizo, quando eu vou fazer na mão um pão desse tipo, com pouco glúten, com não sei que farinha que vocês estão usando também, eu às vezes coloco um pouquinho de melhorador para ajudar, tá? Ele deixa o pão um pouquinho mais fofinho. E melhorador eu já falei para vocês, né? Já comentei com vocês sobre envelopinho. Alguém já comprou, melhorador, pessoal, e já testou, já usou, já viu diferença? Hein, pessoal? Ninguém usou? Guilherme? Guilherme usou? Ajuda. Realmente, ele ajuda a corrigir os defeitos do glúten, tá, pessoal? O glúten tem defeito, é comum. Então, ele ajuda a corrigir os defeitos do glúten. E como a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui. Como a gente tem um pão que é extremamente. Aqui, beleza. Tá. Como a gente tem. Aqui eu consegui agora botar no meu celular o bate-papo junto e eu tô vendo a câmera e a apostila junto. Então agora tá bem completo aqui minha interface. Como a gente tem um pão com pouco glúten, mesmo que seja uma farinha de muita qualidade, se vocês colocarem o melhorador, e qual é o melhorador? O melhorador é aquele envelopinho que você. Se quiser ir lá na casa do confeiteiro, gente, tem melhorador de 1 quilo, profissional, coisa fina, coisa boa, tá? Mas para que comprar 1 quilo de melhorador, né? Não faz sentido nenhum para você ter em casa 1 quilo de melhorador de farinha, mesmo porque raramente você vai usar, e quando usar vai ser muito pouco, coisa de 5, 7 gramas. Então você vai ter melhorador aí para 5 anos na tua casa, se fizer bastante pão. Então a minha sugestão é, se vocês forem no mercado, ou se alguém for no mercado, peça para ver ou comprar de repente, se vocês tiverem condições e a oportunidade, junto com a caixinha dos envelopinhos de fermento seco instantâneo no mercado, normalmente do lado dessa caixinha vai estar a caixinha de envelopinho também escrito Pão Certo. Não é um produto extremamente natural que você pode colocar em qualquer pão e tal. Não, realmente é um produto químico mesmo que ajuda na produção do teu pão, ajuda a corrigir os defeitos do glúten. Então, pode usar? Pode, bem de vez em quando, não tem problema. Num caso desse, por exemplo, vocês podem. Eu tenho a receita do meu pão australiano. Eu vou postar ali no fórum para vocês depois, tá? Então depois eu posto no fórum e vocês depois deem uma olhadinha. Mas é bem parecido, tá? Bem parecido. A diferença é que o meu não tem centeio, eu uso um pouquinho mais de trigo, farinha integral. Eu não uso farinha de centeio. O melado eu uso mel, cacau, isso aí mesmo. Mais ou menos a mesma coisa. Então, um segredinho bem bacana para vocês terem na cabeça é que quando vocês terminam esse pão de sovar, gente, olhem ali, muito importante, sove a massa até ficar lisa e homogênea. Confia, gente, confia que chega lá, tá? Confia no glúten, o glúten salva a gente.
Não coloquem mais água do que o que pede na receita. Da mesma forma que se vocês forem fazer um pão que ele é mais hidratado, mais mole, não joguem farinha, confiem no glúten. Ele vai resolver o problema para vocês. Basta manter, basta vocês darem os descansos, vão sovando, vão fazendo um negócio mais, vão mantendo, né, essa qualidade de sova para vocês conseguirem obter um produto legal no final. Se você não achar farinha de centeio, Guilherme, você pode usar a farinha de trigo integral mesmo. Só o trigo integral e o trigo normal já vai funcionar bem. Uma coisa que é muito importante, que eu já falei para vocês também, muito importante, a farinha de trigo integral, ela ser moída em moinho de pedra. Tá? Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas de repente. Professor, esse moinho de pedra que o senhor compra é aqui em Curitiba, não é? Também tem um, não tem? Então, a farinha de trigo integral que eu uso, que é moída em moinho de pedra, é da Belarina. Tá? Eu vou colocar no chat aqui para vocês. Eu já mostrei para vocês, eu levei ela na aula, né? Levou. Então, ó, Belarina, esse nome, tá? É o nome que eu coloquei no chat ali. A Belarina, ela faz farinhas de extrema qualidade, com preço acessível, mas ela só vende para empresas. Então você tem que ter um CNPJ, senão você não consegue comprar. Mas aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui no Google, aqui, o negócio. Quer ver, ó? Farinha integral, moinho de pedra. Ó, gente, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu... Pesquisadores concluíram que o risco de infecção quando as pessoas se respeitam pelo menos 1 metro de Deixa eu ver aqui. Não vai dar, não vou arriscar. Mas olha só, eu tô aqui no Google, tô olhando aqui no Google. Aqui eu tô vendo farinha integral da Coamo, moído de pedra. Tem uma farinha integral Pedra Mó, mas essa aqui já tá com cara de ser uma farinha mais, como é que eu vou falar? Mais gourmet, né? A Coamo, qual mais que tem aqui? Mirella. Os autores destacaram que as Quero ver mais. Eu, se não me engano, a Paulinha é moída em moinho de pedra. Se não me engano, a farinha de trigo integral da Anaconda, se não me engano, ela também é moída em moinho de pedra. Mas isso normalmente está escrito no pacote, tá, gente? Não tem, e normalmente está em destaque, porque porque é uma coisa que é boa, né? É uma propaganda boa que eles fazem, colocando que a farinha é moída em moinho de pedra. Então isso é muito importante, porque daí você não corre nenhum risco de ter a farinha, uma farinha normal acrescentado farelo de trigo, né? Que eles chamam, muitos moinhos chamam isso de farinha integral. É moído em moinho de pedra, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu uso a Belarina, mas tem algumas marcas de mercado que são moídas assim em moinho de pedra, você vai encontrar escrito no pacote. Muito importante, tá, gente? Vocês têm um pão que não tem muito glúten de qualidade, é muito importante vocês sovarem então, deixem a massa bem lisinha, homogênea, e vão dar um descanso de 20 minutos. Como vocês vão demorar, é uma massa que demora para chegar no ponto, tá, pessoal? Num ponto liso, é bem demorada. Não pode ter aquela textura de casca de laranja em cima do teu pão, na hora que vocês fizerem a bolinha. Na hora que vocês fizerem uma bola para o descanso, aqui só diz, descanse a massa por 20 minutos. Você vai fazer isso, mas antes de botá-la para descansar, você vai fazer uma bola. Você vai pegar, vai botar a massa, igual eu já falei também. Coloca a massa na tua bancada, puxa as pontas dela para o meio, puxa para o meio, puxa para o meio. Só esse movimento de pegar as pontas e puxar para o meio, ela já quase vira uma bola, uma trouxinha assim. Nisso você vai virar ela e com movimentos circulares da mão,
você vai conseguir fazer uma bolinha. Eu vou mostrar isso tudo para vocês, tá, gente? Tá para chegar meu tripé, eu vou fazer altos vídeos para vocês lá, enquanto eu estiver trabalhando, vou filmar, vou mostrar para vocês que eu realmente não tenho onde apoiar o meu celular para gravar, eu não tenho câmera filmadora, eu vou fazer o máximo que eu conseguir. Mas meu tripé tá para chegar, eu comprei um, aí eu vou para mostrar para vocês, tá bom? Então, fazendo esses movimentos circulares, você consegue dar mais tensão na superfície e aí você deixa ela bem firminha e bota para descansar. Põe um plástico em cima dela e coloca para descansar. Esses 20 minutos ela vai estar bem firminha, ela vai estar com o glúten entrelaçado, toda a rede de glúten já entrelaçada, você vai ter estrutura para o teu pão, e aí você, a hora que terminar de descansar, provavelmente depois de 20 minutos ela já vai ter crescido até um pouquinho, daí você vai pegar com a palma da mão, você vai amassar, vai abaixar essa bolinha, e aí você escolhe o que você vai fazer. Quer fazer pão de hambúrguer? Faz outra bolinha menorzinha, de 100 gramas. Corta 100 gramas, separa e faz bolinha, como se fosse fazer um brigadeiro, tá? Na bancada mesmo. Finge que minha mão aqui é bancada, então você vai fazer a bolinha aqui, tá? Ou você vai fazer um filão. O que é o filão? É aquele processo lá que a gente fez lá no começo do pão caseiro. Pega essa massa, amassa com a mão, não abram no rolo, tá? Senão fica muito fino, daí vai aparecer um croissant gigante, escurinho. Não. Amassa com a mão e enrola esse pão. Enrolou, põe na forma, borrifa a água, polvilha fubá e coloca para assar. Não precisa fazer corte. Pão australiano não precisa fazer corte. A receita que eu vou passar para vocês, ela fica bem macia. Essa receita aqui, ela tá bem parecida, só que com essa receita, provavelmente vocês vão ter um pouquinho, uma casquinha um pouquinho mais firme, tá? Então, é possível que vocês tenham uma casquinha um pouquinho mais firme, mas não tanto porque a gente tem manteiga, a gente tem mel, né? A gente tem açúcar, então vai ser um pão mais fofo, sim, sem dúvida. Então, aí você, depois que fez esse rolo do pão, deixa ele crescer, dobrou de volume, assa em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutos. Mas, gente, cuidado, tá? Eu fico preocupado, assim, né? Porque eu falo as coisas, de repente vocês podem entender errado. Mas quem tiver condições, pessoal, quem puder, é bem baratinho. Isso até são equipamentos para vocês levarem para o resto da vida de vocês. Não vão usar só na panificação. Duas coisas muito importantes, tá? Para vocês terem como base, uma base boa na panificação. Primeiro de tudo, eu vou achar um aqui para mostrar para vocês. Termômetro de forno, tá, gente? Termômetro de forno. É um termômetro interno, tá? Você vai colocar ele, ó, R$ 23. Achei um aqui, ó. Tem R$ 39, é analógico mesmo. R$ 35. Ó, vou pegar um canos.com, vou pegar aqui um Ctrl C, aqui um Ctrl V, tá lá no, ó, esse link gigantesco aí que eu passei para vocês, é um termômetro de forno. Deem uma olhadinha nele. Esse termômetro, super simples, né? Barateza. Claro que 23 pila vai ser mais caro ao frete do que o próprio termômetro. Mas esse termômetrozinho você coloca dentro do forno e ele vai te dar a temperatura certa de dentro do forno, tá? Porque normalmente, a gente tem a temperatura do botão ali do teu forno a gás na tua casa não é jamais o que realmente representa dentro do teu forno, tá? Nunca, por mais novo e por mais potente que seja o teu forno doméstico, tá? O teu forno doméstico de casa, teu Brastempinho ali de casa. Eu tenho um Electrolux aqui em casa. Normalmente, ninguém vai. É muito raro uma pessoa ter um forno profissional. Ou um forno doméstico daquelas marcas alemãs, italianas, né? Lofra, essas marcas que são referências mundiais,
que um forno aí custa, um fogão com forno custa 35 mil reais, 40 mil reais. Então é muito difícil. Se tiver, ótimo, maravilha. Se você não tem, o que é bem provável, né? Então é importante você entender que aqueles números do botão do teu fogão nunca, 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 mas nunca, nunca vão representar fielmente a temperatura que está dentro do teu forno. Tem um fogão que tem números ali, a temperatura ali no botão até 280. Jamais, gente. Nem o meu forno, que é profissional, ele chega a 280. Aquele meu forno, o forno grande que eu tenho, meu rotativo, com convecção, com turbo, com a gás, com queimador a jato, ele não chega a 280. Então é ilusão, tá, gente? Então ali está escrito 180 graus. É 180, né? Deixa eu voltar aqui. 180 graus de 35 a 40 minutos. Provavelmente no teu forno vai ser quase no máximo. Se o teu forno vai até os 280 no botão, você vai deixar ele nos 260. É do meio para o fim, da potência média para a máxima, tá? Naquele intervalo ali que você vai achar essa temperatura de 180. Mas como você vai achar de verdade? É só colocando um termômetro dentro, não tem escapatória. Outra coisa que eu gosto muito de mostrar e insistir que todo mundo tenha um e carregue dentro do bolso, gente. Como é que muda a câmera aqui que eu quero mostrar para vocês? Achei. Deixa eu lá alternar a câmera. Tô dentro de casa aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma bênção divina. Esse aqui é o modelo antigo. Esse aqui eu tenho uns 15 anos, tá aqui só para enfeite. Mas isso aqui é legal. Esse é um timer que você coloca o tempo que você quiser, né? E aí você esquece da vida. Que ele te avisa, tá? Então isso é muito importante vocês terem, tá, pessoal? Porque quando vocês trabalham com gastronomia de uma maneira geral, não só com o... Deixa eu apoiar aqui de novo. A gastronomia em geral, não só com não só na panificação, tá, pessoal? Isso aqui esse timerzinho ali é importante para muitas áreas, tá, da gastronomia, mas a panificação ajuda muito. O que eu digo isso para vocês, porque já aconteceu comigo, hoje até de manhã um aluno perguntou, tem como ajudar, dar uma aceleradinha no processo de fermentação? Eu já falei isso para vocês, né? Eu já comentei isso com vocês, que vocês têm opções de enganar a fermentação, de ajudar a acelerar um pouquinho a fermentação, e uma dessas formas... Peraí, deixa eu tô arrumando aqui, gente, que eu tirei o celular, agora desarrumou. Pronto. Uma dessas formas é colocar em ambiente levemente aquecido. Esse ambiente levemente aquecido, ele pode ser o seu forno, tá? Ele pode ser seu forno, mas é um perigo, tá, gente? Uma vez eu quase botei fogo aqui em casa. O meu forno mesmo aqui, eu quase destruí ele quando eu estava começando também. Eu fazia pão em casa, fazia panetone para vender, para pagar a minha batedeira que eu tinha comprado lá no começo, alguns anos atrás. E eu comecei a fazer panetone, eu fui lá, comprei uma caixa de plástico bonita, eu fazia de 5 em 5 panetones, né? Isso é, eu fazia 2,5 kg de massa de panetone por vez, e por aí vai. Eu falei assim, poxa, tá meio devagar, eu vou dar uma aceleradinha. Eu lembro que me falaram que dá para fazer isso, tal, tal, tal. Fui lá, liguei o forno, botei a caixa dentro do forno, só que naquela loucura de vai, pensa aqui, pensa ali, eu esqueci. De repente eu sinto o cheiro de panetone assando, sinto cheiro de plástico queimado. Quando eu abro o meu forno, tá a caixa toda derretida. O panetone, aquele tanto de panetone que estava dentro da caixa tinha encostado no teto do forno, já estava torrando, estava quase pegando fogo tudo, já sendo fumaça preta para todo lado. Tudo isso porque
eu não coloquei um timer e eu não prestei atenção. Então, o timer é muito importante, tá, pessoal? Então, duas coisas aí muito importantes para vocês terem sempre para levar para a vida de vocês. E digo mais, gente, até não sei se o professor Daniel ainda tá nos acompanhando ainda, mas o professor Daniel tem muita experiência com isso também, em questão de eventos e tal. Todos os lugares que você vai cozinhar, que você vai trabalhar, que você vai fazer um evento, você não vai catar o teu fogão e vai enfiar, botar atrás, né, nas tuas costas e vai levar pro teu evento. Você vai chegar lá e vai usar o fogão do lugar. E aí você sabe que aquele teu prato, aquela tua preparação, aquele teu alimento que vai dentro do forno, ele precisa ser feito numa temperatura certa, senão ele pode passar, ele pode secar, ele pode não cozinhar do jeito certo. E aí como é que você faz? Você tem um reloginho desse dentro do teu forno. Espera aí que eu vou pegar o meu para vocês verem. Eu mostrei ali o link, mas eu tenho um aqui. Esqueci que eu achei que estava lá na fábrica. Espera aí que eu vou pegar lá para vocês verem. Só um minutinho, gente. Então, olha só. O meu já está judiado, mas está aqui, ó. Essa é a marca Norpro. Estão conseguindo ver? Deixa eu ver. Não está dando foco, né? Bom, mas de qualquer forma tá aí. Esse é um Norpro, é um termômetro já judiado, alguns anos de uso, mas está aqui, está funcionando. Eu, às vezes, essa semana mesmo eu usei ele, não lembro para quê. Eu fui assar eu fiz um pão de calabresa aqui em casa que um vizinho pediu, mandou uma receita da Ana Maria Braga, acho que eu contei para vocês, né? Semana passada eu fiz um pãozinho ali e tal, e eu usei ele porque eu não lembrava como é que estava o meu forno aqui de casa, como eu não uso muito mais ele deu uma desregulada, ele tá meio desreguladão. Daí eu coloquei o termômetro para acompanhar a temperatura, deu super certo, então funciona. E ele anda comigo, gente, ele anda comigo aonde eu vou. Ele tem esse apoio, esse suporte aqui para vocês colocarem na grade do forno, tá? Para colocar na grade do forno. E ele também tem esse ganchinho aqui em cima, ó. Esse ganchinho aqui, que vocês podem engatar ele fica penduradinho. Né? Vocês engatam ele nos ganchinhos, nas gradinhas de dentro do forno e ele fica penduradinho. Então tem duas formas. Se você não quiser ocupar a tua grelha com um negócio em pé, você pendura ele fica penduradinho sempre com o visor pro vidro do forno. Então você pode acompanhar, não precisa nem ficar abrindo o forno o tempo inteiro. Tá joia? Legal, né? Vamos então continuar. Dois utensílios bacanas aí. Então é uma coisa legal, né, também, né, pessoal? Começar a mostrar uns utensílios para vocês que são bacanas aí da panificação. Vou começar a trazer alguns para casa para mostrar para vocês. Vamos continuar então. Alguma dúvida aí, pessoal, em relação ao pão australiano? Alguma coisa ficou pendente aí? Podem perguntar. Deixa eu voltar aqui. É duro, né? Agora não tem como saber se tem dúvida ou não, né? Tudo certo, gente? Então tá. Beleza. Beleza. Então tá bom. Então vamos lá. Sempre que eu perguntar, respondam, tá, pessoal? Para não ficar. Porque às vezes eu acho que eu tô falando sozinho, que não sei se vocês estão me ouvindo. Continuando então. Vamos lá. Olha, vamos falar do pão português agora. Então, nós temos um pão que é um espetáculo, gente. Temos de sabor. Isso aqui é o que há de coisa mais gostosa e fácil de fazer na vida, tá? Também não é o por menos, né? Se você vê um pão que é super simples, farinha de trigo, sal, açúcar
um melhorador ali para ajudar um pouquinho, né? Fermento, manteiga, azeite e água. Manteiga e azeite. Dois dos ingredientes enriquecedores mais saborosos no mundo da panificação, que agregam mais sabor e qualidade para o produto no mundo da panificação. Manteiga e azeite, ok? Tanto é que a minha focaccia que eu estou fazendo agora lá na padaria, ela nada mais nada menos que a massa de pizza temperada com azeite, sal, pimenta do reino e um cheirinho de alecrim. E é um sucesso, o pessoal tá ficando maluco. E é simplesmente a massa de pizza com azeite, sal e pimenta. É uma massa de pizza temperada com azeite, sal e pimenta. Então, se você tem qualquer coisa com azeite de oliva, é sucesso, tá? Vamos lá. Tenho 300 gramas de farinha de trigo, tenho 6 gramas de sal, 12 gramas de açúcar refinado. Esses 12 gramas de açúcar, se a gente parar para analisar, deixa eu fazer uma conta aqui. 300 gramas é 12 gramas, então eu tenho aqui. Eu estou querendo saber quantos por cento de açúcar é os 12 gramas em relação aos 300, tá? Regrinha de 3 simples. Então, 300x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 divididos por 300. Corta os dois zeros. 12 divididos por 3 a 4. 4% de açúcar. Agora eu quero que vocês me contem aí. Eu não vou abrir a boca mais enquanto vocês não me responderem essa pergunta, que a gente já falou sobre isso e, se não me engano, até caiu na prova. 4% de açúcar. Qual é a função do açúcar nessa receita? Vamos lá. Se eu tenho 4% de açúcar numa receita, qual é a função desse açúcar nessa receita? É para alimentar o glúten ou as leveduras, professor? Olha, a Vitória falou certinho. Você falou quase certinho. É para ajudar na fermentação, não é para alimentar o glúten, tá? O glúten não se alimenta de nada. A levedura, sim. Então, a 4%, né? Até 5, 6%, a gente tem o açúcar, a gente usa o açúcar na receita como substrato pro fermento, tá? Comida pro fermento. Muito bem, Vitória, parabéns. Respondeu rapidinho e certeiro. Tá. Então, se a gente tem até 5, 6%, a gente tem, então, uma ajuda para a fermentação. Ele não vai dar sabor doce, tá? E ele não vai atrapalhar também a fermentação. Então, voltando para o receituário, ok. Então, nós temos um pouquinho de açúcar para ajudar na fermentação, vocês vão perceber como vai ajudar. 6 gramas de sal são 2%, né? Se é metade de 12, são 2%. E 6 gramas de sal, 2%, é a quantidade ideal para você fazer para você oh, meu Deus do céu, me fugiu a palavra agora. Realçar. Oh. Nossa, gente, segunda-feira eu já estou bem com a cabeça explodindo. Então, para realçar o sabor, é o suficiente, né? 2% de sal. A gente tem 3 gramas de melhorador, que daí seria 1%, que é a quantidade comum de se usar, tá? E 9 gramas de fermento biológico fresco, 30 gramas de manteiga, azeite e água. Vejam na receita ali, pessoal, no modo de preparo, que ele pede para vocês misturarem o fermento com 35 gramas da água. Dessa forma, vocês vão ter 100 gramas de água sobrando depois, tá? A minha sugestão para vocês é: comecem a fazer esse pão no dia anterior. Já vou explicar o porquê. Quando você faz essa mistura de fermento com a água para fazer o pão, você pode só dissolver o fermento na água, ok, você vai ter ali uma pastinha de fermento
que vai ajudar a distribuir o fermento na massa do pão. Mas vocês já aprenderam a fazer esponja, vocês já aprenderam a fazer biga, vocês já aprenderam a fazer as pré-fermentações. Isso vocês já sabem fazer e já entenderam como é que funciona. Ok. Em vez de misturar só o fermento com 35 gramas de água, mistura o fermento com 35 gramas de água e 35 gramas de farinha junto. Vocês vão fazer ali um polish, tá? Que é uma textura entre a esponja, que é uma textura bem líquida, e a biga, que já é uma textura mais firminha que vocês viram na aula passada. Vocês vão fazer um polish. E o polish escreve assim, vou botar ali para vocês. Polish, tá? Vocês vão fazer um polish. O polish, ele ajuda na pré-fermentação desse teu pão e vai dar muito mais qualidade e vai acelerar o processo depois. Porque quando vocês pegarem esse polish e fazem eles na noite anterior, façam esse polish na noite anterior. Ah, mas eu cheguei do trabalho, cheguei da faculdade, sei lá, eu estava fazendo alguma coisa. Chega, faz esse polish, deixa pro lado de fora da geladeira e daí vai lá. Você chega em casa, faça isso primeira coisa. Aí vai, não sei se você gosta de tomar banho, de dormir, vai escovar dente, vai fazer o que você for fazer, assiste ali uma sériezinha, dá uma olhada no Zap e daí antes de dormir, antes de deitar na cama para dormir, você vai lá e coloca ele na geladeira. Deixa até o outro dia. No outro dia você vai pegar, você vai perceber, ele pode ficar até 12 horas, tá? Ali na geladeira, bem tranquilamente. No outro dia você vai pegar, você vai ver que ele cresceu, não está explodindo, porque você deixou ele na geladeira. E você vai usar esse polish, em vez de misturar só o fermento com a água, você vai usar esse polish para começar a tua produção desse pão. Então, você vai fazer separadamente, né? Vai misturar farinha de trigo, sal, o açúcar e o melhorador e vai acrescentar metade da água restante para formar a massa, tá? Na verdade, você vai pegar a metade dessa água que sobrou, né? No caso aqui 50%, e vai colocar nessa farinha e você vai perceber que ela vai ficar bem seca, tá? E é comum isso, ela vai ficar bem seca. Porque depois, o próximo passo, você vai colocar a manteiga e o azeite. Por que você não coloca a manteiga e o azeite já junto no início lá? Lembram que eu falei para vocês a relação da gliadina e a glutenina, quando elas vão formar o glúten, que elas, através daquela ponte de H2O, aquela ponte de água, a hora que elas se encontram, elas gostam de se encontrar e dar as mãos já, né? Para formar daí aquela rede. Quando eu coloco o azeite e a manteiga já no início, eu estou fazendo o que com essa ligação aqui? Eu estou lubrificando isso. E aí, a hora que eles encostam, eles vão escorregar. E nisso, ó, dá-lhe braço, né? Nisso vocês estão sovando. Para elas pegarem e não escorregarem mais, vai demorar bastante. Então, para evitar isso, coloca metade da água e a massa. Faz uma massinha, uma pré-massa. Depois você vai colocar a manteiga, o azeite e coloca esse polish. Você vai ver que então vai ficar bem mais fácil de lidar com essa massa. E você vai sovar, vai sovar, vai sovar, vai sovar e só coloca aqueles outros 50 gramas lá que ficaram separados ainda, aos pouquinhos, se for necessário. Eu acredito que vai ser um pouco necessário, mas nunca coloquem a mais do que diz na receita, tá? Só o que diz. Se não quiser colocar mais, não coloca. Se não quiser colocar tudo, não coloca, mas nunca coloque a mais, tá, pessoal? Porque essa receita já foi testada várias vezes, funciona, tá bom? E aí você vai sovar, 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 até ficar bem liso, e o processo é o mesmo. Faz aquela bolinha, dá um descanso, depois você vai modelar em forma de cilindro. A minha sugestão é sempre, faz a modelagem retangular, tá? Retangular da massa, e enrola o retângulo. Se vocês fizerem ela triangular, se por acaso não conseguiu abrir com a mão, não passem o cilindro, tá? É em formato de cilindro.
Não passe o cilindro, não precisa. Você tá ali tua massa, você abaixa ela com a mão. Você fez aquela bolinha, deixou descansar, cresceu. Você vai diminuir essa bolinha com a mão e você vai enrolar. Não consegui deixar retangular, ficou uma ponta um pouquinho menor do que a outra, não tem problema. Vocês vão começar da ponta mais estreita para a ponta mais larga. Quando vocês chegarem na ponta mais larga, o cilindro vai estar, então, da largura da ponta mais larga. E vocês vão evitar de ter aquela sensação de croissant no teu pão. Se você gosta daquele formato, beleza, não tem problema, não tá errado. Mas é que eu sou meio chato para essas coisas, eu gosto do pão bem certinho, tá? Então vocês vão deixar a massa descansar, vão modelar em forma de cilindro, descansar esta massa até ela dobrar volume em uma forma montada com óleo. Essa forma montada com óleo já é a forma que vai pro forno, ok? E aí vocês vão polvilhar a farinha de trigo sobre o pão e com uma lâmina vocês vão cortar a pestana. Muito importante a lâmina não estar reta, tá? Não é legal ela ficar reta. Deixa eu mirar na câmera aqui bem certinho. Eu vou passar a lâmina reta? Não, eu vou pegar essa lâmina, eu vou inclinar essa lâmina e vou cortar meu pão com a lâmina inclinada. Dessa forma, imagina que aqui está meu pão. Se eu cortar ela com a lâmina reta, o meu pão abre assim, tá? Se eu cortar com a lâmina inclinada, o meu pão vai abrir para cá. E aí vai fazer aquela orelha de lado, que fica bonita, aquela pestana, coisa mais linda do mundo. Polvilha a farinha porque quando você polvilhar a farinha e fizer o corte, você está deixando... Mas a polvilha bem pouquinho de farinha, tá, gente? Com assim, ó, com um pontinho dos dedos só por cima do pão, para polvilhar bem pouquinho. Quando você cortar, vai expor a parte interna do pão, que é onde está aquela parte toda de fermentação, com um pincel de silicone com muita delicadeza, pincela óleo nesse corte. E nesse óleo vai ajudar a dar uma cor diferenciada, é uma coisa clássica. Mas você vai pincelar o óleo dentro do corte, tá? Não adianta você cortar. Aí você vai cortar, você vai ver que o pão vai dar uma relaxadinha. É aqui dentro que você vai pincelar. Não adianta pincelar por cima. Ok, gente? Beleza? Então você vai fazer isso, pincela óleo na abertura e vai assar em forno pré-aquecido 200 graus por aproximadamente 25 minutos, depende do teu forno. Pode ser que seja mais. Menos eu acho difícil, mas pode ser que seja mais, não tem problema. Se você tirar teu pão e ele tiver muito branco, deixa mais tempo, tá? E 200 graus, pessoal, pode confiar, forno no máximo, tá? Pode tourar o pau no forno aí, porque ele não, dificilmente, vai chegar ali a 210, 220, o que é uma temperatura excelente também para assar um pão desse, tá? Se vocês fizerem o pão do jeito correto. O tempo, 25 minutos, é uma média. Normalmente, com 25 minutos, o pão fica legal, mas pode ser que seja mais. E usar vapor. Aí melou, né? Mas como é que eu vou usar vapor num forno, no meu forno a gás aqui de casa? Quem dá sugestão aí? Vamos lá. Sugestão aí. Deixando uma forma quente embaixo dele, professor? E espirrando água? É uma Borrifando saída. água, né? Borrifando água. Tem duas opções, tá, gente? Você pode borrifar. O borrifador é a melhor delas, tá? Aí tem aquele borrifador que você vai apertando, né? E tem o borrifador que você coloca a água dentro, igual aqueles de jardim, dá pressão e daí você só aperta o botãozinho e ele esguicha. Perfeito, tá? Isso é vapor. Pode botar uma forma dentro do forno para esquentar, né? Junto, quando você pré-aquecer o forno, deixa essa forma lá, você pega um copinho de água, joga lá dentro dessa forma, ela vai pegar naquela forma bem quente e vai fazer o vapor. Agora, mas eu gosto de deixar um copinho de água, lá um ramecanzinho com água dentro do forno. Isso não é vapor, tá, gente? Isso é umidade, é diferente. Umidade é legal também, mas o vapor é muito importante nessa hora, porque o vapor, a hora que encosta no pão, ele molha o pão e na quantidade certa necessária para o pão desenvolver, tá? Muito importante o vapor, então. Não tenho borrifador, não tenho forma, pega meio copo d'água, um pouquinho menos da metade de um copo d'água
o fundinho de um copo d'água ali, a hora que você colocar teu pão, antes de fechar o forno, joga esse copo d'água lá embaixo do teu forno, vê se, obviamente, não apaga o fogo, né? Por isso que eu falo que é só um pouquinho de água, só para ele bater e criar realmente o vapor. Muito importante o vapor. Qualquer dia desse, quando a gente chegar lá na aula do pão francês, eu vou explicar bem certinho o motivo do vapor. Esse Bom? vapor faz uma vez só, professor? Quando Uma vai vez colocar o pão? só, é só uma vez no começo. Muita gente. Quem que fez essa pergunta? Só para eu saber? Foi eu. Eu. O Slavier, né? Isso. Fui eu. Você tem que falar teu nome. Não, é que aparece, aparece ali. Meu Slavier, é o seguinte: faz uma vez só. Alguns padeiros, na verdade, gostam de dar um vapor 3 ou 5 minutos antes do pão ficar pronto, antes do pão sair do forno, que dá um brilho, vai dar um brilho na casca do pão. Eu, pessoalmente, eu não gosto desse brilho. O pão os meus pães de fermentação natural, que eles são pães de alta hidratação já, né? Eles já têm aquele brilho próprio deles. Eu não sou fã daquele brilho excessivo, né? Que ele sai, é brilho excessivo mesmo, parece um vidro, assim, o pão. Vai do gosto, né? Vai do gosto, mas necessariamente é só um vapor no início, ponto final, tá? Dá para fazer um depois? Dá para fazer também, mas você corre risco daí até de acertar teu pão com água, sei lá. Aí não é legal, vai encharcar teu pão. Mais alguém? Alguma pergunta? Por enquanto, é duro, né? Perguntar agora. Mas às vezes aparecem umas dúvidas aí, que eu explicando, eu gosto de falar pra caramba, acaba que passa ali um detalhe que vocês estão vendo aqui. Para mim isso é super comum, né? Para vocês é uma novidade. Então às vezes eu falo como se fosse uma coisa comum sem querer, pessoal. Até me interrompam aí, façam perguntas. Hein, gente? Nada mesmo? Mesmo? Tô com medo que vocês não estão com dúvida nenhuma. Bom, vamos ver. O Guilherme perguntou. Pode, tá, Guilherme? Pode fazer polish no pão australiano também, sim. Na verdade, vocês podem fazer essa pré-fermentação em qualquer pão que vocês quiserem. Se vocês tiverem tempo, paciência, podem fazer em qualquer pão. Ah, desculpa, gente. Nossa, mãe do céu, essa foi inevitável. Perdão aí. Já segunda-feira morrendo. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas. Vocês estão tudo morto, né? Aposto que metade da turma aí botou o negócio ali para marcar presença e nem aí não estão. Então tá bom. Ninguém quer perguntar. Mas vocês sabem que eu estou disponível, tá, pessoal? Vocês sabem que eu estou ali no Whats disponível para vocês a hora que vocês precisarem. Deixa eu ver aqui. A Giovana perguntou. Perguntou não, por enquanto nenhuma dúvida. Beleza. Gente, então fico à disposição de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham curtido aí o início desse segundo bimestre do pão italiano. Eu vi bastante, né? Eu não vi todos, ainda não consegui ver todos, mas eu vi Professor. bastante trabalho e achei muito legal. Quem chama? Eu, Alessandro. Diga lá. Senhor, explica certinho de novo esse polish aí, fazendo um favor. Polish. Polish. O polish é o seguinte: a esponja que vocês já fizeram é uma mistura de fermento, farinha e água, bem ralo, né? E dela ela vai espumar e aí você usa isso para fazer o pão, para fazer a fermentação do pão. A biga que vocês fizeram no pão italiano, ela é a mesma coisa, só que com um pouco mais de farinha, ela é uma massinha mais firme, certo? Certo. O polish, ele é o meio termo disso. Então, esse polish ali que eu coloquei para vocês, que vocês vão usar na receita do pão português, pode usar na receita do pão australiano também, mas vocês vão usar na receita do pão português. No primeiro passo do modo de preparo, misturar o fermento com 35 gramas de água. Vocês vão pegar também 35 gramas de farinha, tá? 35 gramas de farinha. Vocês vão ter uma pasta, uma mistura um pouco mais firme do que a esponja e um pouco mais mole do que a biga.
esse é o polish. E aí vocês vão deixar ele crescer, dobrar. Pode até colocar ali 40 gramas de farinha, para ele ficar um pouquinho mais fácil de ver a evolução dele. E ele é como se fosse um levain. Ele é a textura do levain, vocês vão usar ele como se fosse um levain. Sacou? Entendi. E aí E vocês vão colocar ele o no senhor pão na recomenda hora fazer ele. que ele pede. O professor recomenda fazer ele com quanto tempo de antecedência? Olha, é o que eu falei, dá para deixar na geladeira ali até 12, 24 horas sem problema, tá? Então Tá. faz essa mistura, deixa ele fora da geladeira, a hora que e vai fazer alguma coisa antes de dormir. Aí você vai escovar seus dentes, sei lá, assistir um filme, qualquer coisa. Na hora que você for para a cama, vai dormir, por exemplo, agora é 9 e pouco da noite. Você vai ali, faz esse polish e toca a tua vida aí. Você não sei se você dorme muito cedo, você dorme cedo porque você acorda cedo, né? Igual eu. Mas, por exemplo, vou dormir lá pelas 11. Vai ali, faz o negócio, deixa ali de boa, ali para fora. E aí você, antes de dormir, coloca na geladeira. E deixa ele coberto, sempre coberto, tá, gente? Deixa na geladeira. Você vai usar ele amanhã de boa e já vai dar uma ajuda muito boa no teu pão. Aí tem a pergunta, a Vitória perguntou se tem como fazer o polish hoje à noite para fazer o pão só amanhã no fim da tarde. Pode sim. Até 24 horas você pode pode usar ele. Mas aí a minha sugestão é você fazer ele, se você for demorar para usar ele desse jeito, faz essa mistura e já coloca na geladeira. Não deixa ele para fora marcando touca, porque como não é levain, ele é um fermento industrial, ele é um fermento concentrado, então se você vai deixar ele bastante tempo na geladeira, vai demorar bastante tempo para usar, então já deixa na geladeira, tá? Já de cara. Vai usar amanhã de manhã, deixa um pouco fora e depois coloca na geladeira até amanhã de manhã. Beleza? Ale, entendeu? Entendi, professor. Então, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá bom. Bom, então façam, não esqueçam de postar. Pessoal, muita gente perdendo prazo. Pelo amor de Deus. Muita gente perdendo prazo de entrega e vindo chorando para mim. Ô, professor, não deixe para a última hora, gente. Inclusive, essa semana, eu coloquei o prazo para segunda-feira que vem. Para quem não tem tempo, quem trabalha durante a semana, para não tem tempo de fazer, para fazer no final de semana, gente. Olha, estou sendo muito bonzinho com vocês. Então significa que não tem desculpa. Estou falando olhando para a câmera, não tem desculpa se perder o prazo, gente. Pelo amor de Deus, ó, dedo para cima e tudo. Tá bom? Não percam o prazo, porque fica feio, fica chato. E é uma coisa que vocês acabam que lá no final, lá na vida profissional, vocês não vão ter chance, tá? Então já começa aprendendo desde já. Beleza? Então até segunda-feira que vem vocês podem postar. Não deixem para a última hora, senão não vai dar certo. Tá bom? Pessoal, tudo certo? Beleza, então, Giovana. Valeu, Alan. Valeu, Ale. Valeu, Aninha. Valeu, Guilherme. Júlia, Slavier, Vitória. Obrigado a Valeu, todos. professor, de boa. Valeu, então. Obrigadão para todo mundo aí. Obrigado por terem participado aí da aula. Foi muito bacana. Espero que tenham gostado. Ótima semana para todos. Beijo para vocês e Tchau, vamos fazer professor. top. Boa noite. Boa Valeu, noite. professor, Deus abençoe. Obrigadão, amém. Qualquer coisa, grita lá. Beijo para todos.